corações nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Queridos, o presbítero Sidivan, ele leu aqui no início Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 13, 14, versículo 21, 22 e 23. E isso já faz parte da mensagem. Desde que você chegou aqui, se você veio realmente ouvir a voz de Deus, Ele já tem falado com você. Só que se você não prestar atenção, você não vai pegar, você não vai entender aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? O capítulo 7 de Mateus, o presbítero Cid leu sobre a porta, o caminho ser estreito, e também existe o caminho largo e o caminho estreito. Agora eu quero ler com vocês no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 13. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, e o versículo de número 22 a seguir. Lucas, capítulo de número 13, versículo 22 a seguir. Para não perder o costume, quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Jesus passava pelas cidades e povoados ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Façam tudo para entrar pela porta estreita, respondeu Jesus. Pois eu afirmo que muitos vão entrar, muitos querem entrar, mas não poderão. Repita comigo, porta estreita. Muitos querem entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Ou, em outra versão, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou em nossa cidade. Mas ele vai dizer outra vez: não sei de onde são vocês. Vão embora todos os que fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem de fora, então haverá choro e ranger de dentes. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Somente até aqui a palavra do Senhor. Eu tenho orado e pedido para Deus falar comigo o que nós precisamos ouvir, o que a nossa geração precisa ouvir. Deus, Ele tem falado comigo, é muito fácil pregar sobre o que Jesus fez, sobre os milagres que Jesus fez, e que foram muitos. A própria Bíblia diz que se fosse para escrever todos os milagres que Jesus fez, não haveria o papel, a tinta. Mas, nessa noite, eu quero pregar algo que Jesus pregou. Quero pegar, não, claro, com a mesma autoridade, porque não se compara alguém tão pequeno como eu a Cristo. Mas eu quero pregar o que Jesus pregava. Jesus, ele pregava mensagens duras para que o povo se arrependesse. O nosso versículo
base dessa campanha diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, buscar pela minha presença, Jesus, Ele vai entregar o perdão, a misericórdia. Então eu estava lendo A Porta Estreita. Jesus passava pela cidade pregando a todos. Ou seja, Jesus não pregava somente no templo. Ele fazia por onde ele passava discípulos e pregava por onde ele passava. Diferente de hoje, o nosso evangelho é no templo, somente no templo. Nós perdemos a ousadia de sairmos pela cidade proclamando o evangelho, pregando a palavra de Deus e trazendo pessoas ao arrependimento. Só que a Bíblia diz aqui em Lucas que quando Jesus estava passando por uma dessas cidades, alguém, a Bíblia não cita o nome, mas diz alguém, chegou para Jesus e perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Ele estava ansioso para saber quem seria salvo ou quantos seriam salvos, essa pessoa. Jesus, ele não diz o tanto, ele não diz quantidade, mas ele diz que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Por isso façam de tudo, para entrar na porta estreita. Por isso façam. Jesus não disse por isso faça, porque senão ele estaria falando simplesmente para aquela pessoa, dizendo: se você fizer, você vai alcançar a salvação. Ele falou: façam, no plural, todos. Façam, esforcem-se para que vocês possam entrar pela porta estreita. Façam de tudo. Primeiro ponto: o que é a porta? Vocês sabem muito bem. Repitam comigo: Jesus. Está muito fraco. Jesus. Jesus, ele é a porta, e aquele que passar por ele receberá a salvação. Salvação é completamente diferente de santificação. Imagine uma porta. Tem uma porta aqui, ela é estreita, está aberta. Entrei na porta, estou do outro lado, recebi a salvação. Se eu morrer, eu serei salvo, porque eu aceitei Jesus. Falei: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és quem me guiará agora, Tu és o meu Salvador. Eu serei salvo. Porém, se eu não morrer, eu preciso me santificar para continuar obtendo a minha salvação. É muito fácil você achar que servir a Cristo é fácil. Não é fácil. Aguinaldo, por que depois que eu aceitei Jesus, minha vida continua do mesmo jeito, continuo com os mesmos problemas e aumentaram mais alguns? Se fosse fácil, seria bom demais, porque a gente receberia o céu de graça. Mesmo sendo através da graça, não é de graça. Nós precisamos pagar o preço. Pagar o preço como? Negando a nós mesmos e fazendo com que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Então, quando Jesus responde: façam tudo para entrar pela porta estreita, Jesus estava falando: quando vocês chegarem diante da porta estreita, vocês vão estar levando uma bagagem com vocês. Vocês vão estar levando malas com vocês. Vocês vão estar levando mágoas no coração de vocês. Vocês vão estar levando pecado na vida de vocês. Porém, se vocês não largarem tudo, vocês não vão conseguir entrar por essa porta. Vai, nega-te a ti mesmo e comece uma nova vida.
Viver com Cristo é uma nova vida. Aquilo que eu fazia antes, eu não posso mais fazer, porque agora eu sou de Cristo, e Cristo não aceita que eu viva dividido entre Ele e o pecado. O apóstolo Paulo, ele pregava muito sobre pecado. Ele falava: antes vocês eram prisioneiros do pecado, agora vocês são livres, porque Cristo os libertou. E às vezes a gente não entende como é que eu sou livre e vivo fazendo as mesmas práticas, vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas. E outra, quando eu aceito a Jesus, Ele se torna meu Senhor. E quando Ele se torna meu Senhor, eu perco o livre-arbítrio, porque eu sou servo. Não, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Não quando eu for servo de Deus. Porque quando eu for servo de Deus, eu devo obedecer a Deus, porque Ele é o meu Senhor, e é Ele quem manda em mim. Glória a Deus. Quando a gente busca uma transformação no Espírito Santo, a gente tenta de tudo, mas às vezes fracassa e cai no mesmo erro. Eu não sei qual é o ponto fraco de vocês, eu não sei o ponto em que vocês mais erram, em que vocês mais se culpam, mas tem um ponto fraco em nós. Talvez seja a imoralidade sexual, talvez seja a mentira, o orgulho, a avareza, a ganância. E isso nos impede de entrar na porta estreita. Façam de tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Primeiro, eu entro pela porta estreita. Depois, eu caminho no caminho estreito que é Jesus. A minha vida não muda quando eu entro na porta estreita, mas sim quando eu começo a caminhar no caminho estreito, porque ali vai ficar mais apertado ainda para mim. Jesus, Ele é a porta. Se eu aceito Jesus, eu estou entrando pela porta estreita. Mas o caminho, a Bíblia diz que também é estreito. Só que Ele levará a vida eterna. Ele levará cada um de nós para o reino de Deus, para morarmos com Deus. Aquele homem pergunta: Senhor, quantos serão salvos? Jesus pergunta, Jesus responde: façam de tudo. E isso serve para nós hoje. Isso serve para nós hoje. Porque quando nós éramos servos do pecado, nós não nos cansávamos de fazer e agradar a Ele, ao pecado. E por que que agora que nós somos servos de Cristo, nós vamos nos cansar de agradar ao nosso Rei, ao nosso Deus, que quer nos dar a vida eterna, que quer transformar a nossa vida por inteiro? Então, como eu estava falando, ímpios têm livre-arbítrio, porque Deus colocou diante deles: vocês escolhem o céu, vocês escolhem o inferno. Vocês escolhem a porta estreita, vocês escolhem a porta larga. Vocês escolhem o caminho estreito, ou vocês escolhem o caminho largo. Ou vocês escolhem a cruz que vai levar vocês para o céu, ou vocês escolhem a cruz que vai levar vocês para o inferno, porque existem duas cruzes. Quando Jesus foi crucificado, tinha duas cruzes ao lado dele. Tinha uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Ali estava duas escolhas. Um escolheu a perdição, não escolheu se render e entrar pela porta. Porém o outro falou: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim.
Sabe o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Às vezes a gente não entende. A Bíblia diz que os dois estavam caçoando de Jesus porque ele estava na cruz. Os mestres da lei, os fariseus, estavam caçoando de Jesus, falando: se tu é o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo, e nós creremos que tu és realmente Filho de Deus. E a Bíblia cita no Evangelho de Lucas que os dois estavam também zombando da cara de Jesus. Só que teve uma coisa que mudou a história na vida daquele homem, porque quando ele olhou para cima da cabeça de Jesus tinha uma plaquinha: Jesus, o Rei dos Judeus. Ele não era besta, ele pensou: se é rei, tem reino. E ao mesmo tempo ele fala para aquela pessoa que estava zombando de Cristo juntamente com ele: olha, cala tua boca aí, porque nós merecemos estar aqui na cruz, mas ele não, está inocente aqui nessa cruz, mas nós pecamos e merecemos esta punição. E Jesus olhou para ele e viu um coração arrependido. Ele estava falando: eu quero largar tudo agora. Não importa o que eu fiz no passado, não importa se eu matei, se eu roubei, se eu prostituí, se eu vivi uma vida impura, mas eu quero largar tudo agora e aceitar esse Jesus. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Isso serve como uma oração, queridos. Isso era uma oração daquele homem. A Bíblia diz que aquele que confessar com a sua boca que Ele é Senhor, que Jesus é Senhor, e no seu coração crer, será salvo. Então, é muito rápido para ser salvo. Senhor, eu te aceito em nome de Jesus, eu creio que Tu és o Senhor Todo-Poderoso e que vais me salvar, amém. Estou salvo. Ou alguém ora por você, você crê que o Deus Todo-Poderoso é Senhor, creio, e você reconhece como o seu Senhor, sim, amém, está salvo. Porém depois existe a santificação, que é onde nós estamos agora. Nós já fomos salvos, o nosso pecado foi perdoado há quase 2000 anos atrás na cruz por Cristo quando Ele morreu. Porque a Bíblia diz que Ele se tornou pecado, Ele não levou os nossos pecados, mas Ele se tornou pecado e foi moído pelos nossos pecados ali naquela cruz. Agora imagine, todo o pecado da humanidade sobre a pessoa de um homem só. Porém ele não era um homem, ele era o Cordeiro de Deus. Porque quando João Batista viu ele chegando perto dele, falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na tradição judaica, quando eles matavam o cordeiro e colocavam suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, eles estavam transferindo a sua culpa para aquele cordeiro inocente, mas aquilo não estava tirando o pecado deles, estava simplesmente levando sobre eles um pecado momentâneo, né? Mas eles continuariam pecadores. Porém Jesus, quando ele veio, e João Batista falou: eis aí o Cordeiro que tira, ele tira o pecado do mundo. Às vezes a gente canta: eu estou aos pés da cruz. Hipócritas. Porque se nós vivêssemos como os discípulos, nós teríamos fugido também. Nós teríamos abandonado Jesus no momento em que ele mais precisava dos seus companheiros. Ou às vezes nós cantamos: toma as minhas mãos, eu não preciso delas. E quando chegamos em casa,
Quando chegamos lá fora, nós usamos elas para quê? Para o pecado. Para aquilo que não agrada a Deus. O Senhor, toma o meu coração, eu não preciso dele, se não for para te sentir. Hipócritas. Não que você não possa cantar, que você está entregando as suas mãos para o Senhor, que você está entregando o seu coração para o Senhor, mas que você só se torna digno de cantar quando você realmente faz assim, quando você entrega para o Senhor. Jesus, ele não está procurando voz bonita. Jesus, ele não está procurando cantores. Jesus, ele não está procurando pessoas que saibam tocar. Jesus não está procurando talentos, querido, mas ele está procurando verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele não está procurando adoração, ele está procurando verdadeiros adoradores, porque a sua adoração pode vir apenas dos seus lábios, mas quando adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, nós adoramos com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, conforme Ele nos manda. Nós demonstramos o nosso amor por Jesus quando nós deixamos tudo, toda a bagagem, no pé da porta e falamos: eu quero entrar por essa porta e eu deixo tudo para ter a minha salvação. Na sequência dos versículos, o dono da casa vai, se levanta e fecha a porta. Mas uma porta que está aberta, a porta da família. O dono da casa. Tem versão que diz: o pai que está na casa se levanta, vai e tranca a porta. Seria muito fácil se eu apenas encostar a porta, ela está fechada. Porém, diz: o pai que está na casa se levanta e vai e tranca a porta. Nós somos a família de Cristo, queridos. Jesus, ele vê você entrando, saindo pela porta, ele é lá sentado, esperando você realmente ter compromisso. Está lá sentado. Mas vai chegar a hora que ele vai se levantar e vai fechar a porta. Ele vai trancar a porta. E na sequência dos versículos diz que as pessoas chegam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Será que é servo? Porque se fosse servo era para estar dentro da casa e não do lado de fora. Era para estar com Cristo dentro da casa e não do lado de fora. É por isso que o presbítero Cid leu, eu pedi para ele ler, que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amém? Tá difícil dar glória a Deus, né? Mas é essa mensagem que nos muda e que nós precisamos ouvir. Uma mensagem que toca no nosso coração, toca na nossa ferida e nos mostra que precisamos mudar porque ainda temos natureza carnal em nós. Senhor, deixe-nos entrar. É tarde demais. Ele já trancou a porta. Noé, na arca, quem trancou a porta da arca foi quem? Deus. O anjo do Senhor, Jesus. Ló, quando estava em Sodoma, quem foi que trancou a porta da casa dele quando os anjos estavam lá dentro? Foi Deus também. Vai chegar uma hora que Deus vai trancar a porta da família também.
será a hora que muitos clamarão: Senhor, abre-nos a porta. Mas como é isso? Ele é meu Senhor, mas eu estou pedindo para que Ele abra a porta para mim. Então Ele não é meu Senhor, Ele é meu servo, já que Ele tem que abrir a porta para mim. Na sequência diz que Ele responde lá de dentro, dizendo: não sei de onde vocês são, eu não vos conheço. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com você. Nossa, eles ceiavam na casa do Senhor, eles participavam do hall de membros da igreja, eles eram crentes. Mas por que eles estão do lado de fora? Nós ceiávamos contigo, Senhor. Mas na frente, Jesus fala novamente: não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão: nós ouvimos a sua mensagem. Gostava de pregação, conhecia Deus, ouvia a voz de Deus falando no seu coração, porém decidiram sair para fora da casa. A Bíblia diz que Jesus voltará em um momento em que nós não vamos estar esperando. E isso possibilita que alguém pense que Jesus não vai voltar e saia para fora da casa. Mas Jesus vai voltar. Nós não sabemos a hora. A Bíblia diz, na parábola das 10 virgens, que tinha pessoas ali que tinha 5 delas que tinha azeite com sobra, tinha um estoque de azeite, e outras 5 não tinham levado estoque de azeite. Tardando o noivo, o azeite das imprudentes acabou, e o das prudentes ainda estavam lá acesas. Perseverai na presença do Senhor. Não desista de seguir a caminhada. O caminho é estreito, o caminho é apertado. Todos os dias você precisa deixar algo para trás, porque não dá de entrar você e esse algo, eu não sei o que é. Mas se não está passando no caminho de Deus, é porque Deus não se agrada. Tem pessoas que param no meio do caminho porque não quer abrir mão do pecado. Tem pessoas que não atendem o seu chamado de Deus para a sua vida porque não querem abrir mão do pecado. Porque deixam que o pecado os torne servo. Ei! Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você não é mais escravo do pecado, entenda isso. Mas que você tem uma nova vida com Jesus. A Bíblia é bem clara. Deus, Ele colocou o livre-arbítrio. Sim. Para quando nós não conhecíamos. Colocou o direito de escolha na vida de Caim, quando pensava em matar seu irmão. Colocou na vida de Abraão e Ló. Ló escolheu Sodoma. Abraão escolheu Deus. Escolheu confiar em Deus. Mesmo aquela terra que ele ficou, não sendo uma terra que parecia ser das melhores, Deus o prosperou assim mesmo, porque Abraão confiou no Senhor.
Deus colocou o livre-arbítrio no coração de Saul quando ele perdeu o Espírito Santo. Só que ele não quis se voltar ao Senhor, aos pés do Senhor, clamar pela presença do Senhor e falar como Davi falou: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Porém, Davi escolheu Deus. E nós temos uma ondinha de culpar sempre alguém. Desde o princípio, o homem, quando Deus fala: Adão, cadê tu? Por onde tu andas? Deus sabia que ele estava lá. Porém, Adão estava com vergonha, porque o pecado nos faz sentir vergonha diante de Deus. Quando Adão sai, Deus pergunta: o que tu fizestes, homem? Por que tu fizeste isso? Porém, Deus tinha colocado o livre-arbítrio na vida deles. Só que eles escolheram pecado. Tinha duas árvores no jardim: a árvore do bem e do mal, que era o conhecimento, e a árvore da vida. Duas escolhas. Deus, ele tirou Adão para que ele não comesse da árvore da vida, sendo ele ainda pecador, porque ele seria pecador eternamente. A criação de Deus seria pecadora eternamente. Então Deus tira Adão do jardim para colocar o plano de salvação através de Jesus Cristo. Mas foi escolha. E como eu estava falando, a gente sempre coloca a culpa em alguém. Quando Deus pergunta: por que tu fizestes isso? Ele coloca a culpa em Deus e em Eva. Como assim, Aguinaldo? Ele coloca a culpa em Deus? Sim, a mulher que tu me destes. Estava falando: Senhor, se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado, porque ela me deu da fruta. Então ele colocou culpa em Deus e em Eva. E Eva, para não ficar com a história só para ela, falou: aquela serpente me enganou e eu comi da fruta. Vai ter coisas que vai parecer ser agradáveis, ser linda aos nossos olhos, como aquela fruta. O exterior daquela árvore era bonito, porque era algo agradável aos olhos. E outra coisa, tome cuidado com os olhos, para onde você está olhando. Ontem o pastor falou sobre o que nós falamos, hoje eu quero falar sobre o que você está olhando. Porque tudo que você vê vai para a sua mente. E se você não repreender, desce para o seu coração. Caim viu Deus rejeitando ele e aceitando a oferta de Abel, e aquilo foi para sua mente: eu não aceito isso. Por quê? Porque ele viu. E às vezes a gente olha para aquilo que não devemos olhar e o nosso coração começa a desejar. Sansão olhou para Dalila, para que ele pudesse ter Dalila, ele precisou ver Dalila, ver a beleza de Dalila, que por sinal o nome de Dalila significa fraqueza. Mas tudo isso aconteceu porque ele viu, ele olhou. Tome cuidado as coisas que você anda vendo, porque isso pode influenciar no teu chamado, na tua salvação, no propósito que Deus tem na sua vida. Para andar mais rápido, vai estar encerrando o tempo aqui. Caminhar para encerrar. Pedro e Judas. Livre-arbítrio para eles, quando eles se tornaram ímpios.
Porque Judas vendeu Jesus e Pedro negou Jesus 3 vezes, se tornaram ímpios. Jesus colocou diante deles: eu te dou livre-arbítrio. Judas escolheu remorso, Pedro escolheu arrependimento. Depois que Jesus ascendeu-se aos céus, teve o dia de Pentecostes, e Pedro foi transformado porque ele decidiu que aquilo ficaria no passado e que ele mudaria a sua história através da sua fé, que Jesus poderia mudar tudo. Judas, ele se suicidou, se enforcou, porque ele sentiu remorso, sentiu culpa. Ele poderia ter se arrependido, mas ele fez a escolha dele. E hoje, nós falamos que estamos aos pés da cruz. Eita glória! Olha o fogo aí, irmão. Se a gente não consegue ver aquilo que atrapalha, nós temos a presença de Jesus. Portanto, façam morrer os desejos deste mundo que agem em vocês: a imoralidade, a indecência, a sensualidade, as paixões baixas e a cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Por causa destas coisas virá castigo de Deus sobre os que não obedecem. Está lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 5 a seguir. O apóstolo Paulo, mais uma vez, falando para os que estão livres em Cristo. Jesus, ele tem muita coisa para realizar em nossa vida, tem muitas bênçãos para entregar, porém a maior delas é que um dia nós possamos estar com Ele na glória, no seu reino. E mais uma vez, voltando no texto, peço que os irmãos fiquem de pé nessa noite. Mais uma vez, voltando no texto, onde diz que a porta é estreita, nós vamos encerrar os últimos versículos que lemos agora. Que diz: quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem de fora, então haverá choro e ranger de dentes. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Aqui Jesus estava respondendo ele, que serão muitos os que serão salvos. Porque ele está falando: então haverá choro e ranger de dentes para os que ficaram de fora. Muitos virão do oeste, do norte, do sul, do leste, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. A Bíblia está dizendo que aqueles que ficaram de fora vão ver aqueles que estavam dentro da casa. Aí chega a pior parte da história. Eles vão assistir por toda a eternidade os santos na glória. Porém, eles vão estar em tormento. Eles vão estar em um lugar que terá choro e ranger de dentes. E vocês sabem muito bem, quando se usa essa expressão, está falando de inferno. Lázaro e o rico. Lázaro não viu o rico, mas quando o rico estava lá sofrendo, ele viu Lázaro e pediu para Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e refrigerasse a ponta da sua língua.
Ou seja, eles vão assistir o que eles perderam. Eles, pode ser eu e você. Se nós não decidirmos realmente entrarmos pela porta estreita e deixar tudo para trás. Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus. Não perca a oportunidade de estar lá, porque Jesus, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer transformar o nosso viver e quer nos dar uma eternidade na sua presença. Ninguém começa uma longa caminhada se não der o primeiro passo. O primeiro passo é entrar pela porta. O segundo é santificai-vos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Esta era a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Perdoe se falei algo que não encaixa no seu evangelho, mas esse é o evangelho de Cristo. E nós temos que viver o evangelho de Cristo, não o nosso evangelho. Nós precisamos deixar que o evangelho de Cristo transforme a nossa vida e não transformemos o evangelho. Amém? Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.